tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com um público tão seleto, né, e ter uma oportunidade. Porque, na verdade, quantidade nem sempre é qualidade, né? Aqui há um público de uma qualidade enorme e é, então, uma oportunidade maravilhosa de nós trocarmos ideias e talvez até mais do que um período longo de exposição, talvez seja importante um período longo de debate, porque várias cabeças pensam normalmente muito melhor do que uma. Então, quem sabe daqui a gente não consegue tirar alternativas que nos ajudem nessa erradicação da tortura, né, que é o nosso maior objetivo no combate à tortura. Bom, o tema não poderia ser, o momento não poderia ser mais propício para um seminário como esse, para um tema como esse, porque se nós sabemos que existe tortura no Brasil desde sempre, nos últimos períodos nós temos visto essa tortura aparecer de uma forma muito direta, né, até mesmo nos jornais um pouquinho, na mídia alternativa, sem dúvida alguma, muito. Então, não podia ter um momento melhor para nós discutirmos a tortura num momento também de fortalecimento de comissões como a Comissão da Memória e da Verdade, do Rio de Janeiro, que tem feito tem a nacional também, mas a do Rio de Janeiro tem acompanhado um pouco mais de perto, né, e agora sim consegue abrir esses arquivos da ditadura, descobrir realmente o que foi a tortura, né, no Brasil na época da ditadura, enfim, mexer nesses arquivos, resgatar essa memória e, quem sabe, um dia conseguir dar algumas respostas a essas famílias que procuram há tanto tempo. Então, a tortura, nós falamos de tortura quando falamos da tortura psicológica, quando falamos da tortura física, quando falamos das agressões agora recentes, muitas vezes nas manifestações, quando falamos da tortura de Amarildo. Então, não podia haver momento mais apropriado do que isso. No Brasil, a tortura vem, né, nós pensávamos desde a época da escravidão, uma tortura muitíssimo forte. Ditadura Vargas teve tortura, ditadura militar, todos nós sabemos, né, o que foi a tortura, e nós ainda não conseguimos nos livrar desse legado de tortura no país. Assim, a tortura ainda é uma realidade e na verdade, essa cultura da tortura que a gente precisa conseguir combater, não só nos órgãos de Estado, como também em relação à forma que a sociedade vê a tortura. Quando você vai assistir, como eu assisti, Tropa de Elite num cinema, no Leblon, e as pessoas aplaudem as cenas de tortura, você vê o quanto a tortura está ainda presente e com uma aceitabilidade assim impressionante. Não, mas é porque ele pode ser torturado. Mas só torturando que a gente vai conseguir achar algumas respostas. São justificativas para algo completamente injustificável, né? E isso é agora, né? Isso é outro dia. E hoje em dia, mesmo se nós fizermos uma enquete de como essas pessoas consideram a tortura em alguns casos, não tenho dúvida de que a resposta vai ser mas em alguns casos ela é admissível. Em alguns casos nós não temos outra alternativa. E essa resposta está absolutamente errada, porque a tortura é inadmissível e ponto. E não há exceção, né? Como mudar essa mentalidade? Aí a gente vai ter que pegar desde a base, né? Assim, já passa da hora, um país com o histórico que nós temos, né, de tortura, um país que viveu tão fortemente a ditadura militar, já passa da hora de nós termos direitos humanos nos bancos escolares, como uma matéria a ser ensinada e bem ensinada, né, para as nossas crianças. Já passa da hora de ser uma matéria obrigatória nos cursos de faculdade, né? E, mais ainda, disso ser um bom curso, de uma boa matéria para a formação dos nossos policiais, dos nossos agentes penitenciários, etc. Nesse sentido, o Conselho Penitenciário conseguiu dar uma pequena contribuição para isso, dando aulas sobre o papel do Conselho Penitenciário, mas é claro que nisso a gente acabou entrando em todo o sistema, né, em toda a matéria do sistema, e entrando também no tema de direitos humanos, porque falamos das fiscalizações e etc., para os agentes penitenciários que estavam ingressando na SEAP, logo depois do concurso. É maravilhoso, porque você vê que
eles ainda não passaram por aquele processo de prisionização, né, que o Thompson tão bem fala no livro dele, que infelizmente acontece com muitos, estão entrando ainda com muitas esperanças, com muitos anseios. É o melhor momento para se ter um contato, porque eles acabaram de passar e as expectativas são sempre boas. Assim, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, né, com nenhum profissional de nenhuma profissão. E ali eu consegui ver isso muito fortemente, porque a aula foi altamente participativa, com comentários que poderiam ser os comentários de qualquer um de nós que estamos aqui, né, altamente críticos, e uma mensagem de esperança de fazer um sistema diferente em muitos dos que estavam ali ingressando. Fizemos também uma outra experiência com os que já são, aí foi um pouco diferente a aula, e com os diretores e subdiretores de unidades prisionais. Né? É esse tipo de conversa, mais do que uma aula, né? A oportunidade de debate, a oportunidade de esclarecimento de determinadas questões, de explicar o que é os direitos humanos e por que nós falamos que isso é tão importante, né? Desde o início pode ser um caminho importante. Tá? Nas faculdades de Direito, ali das faculdades de Direito, ou de outras também, né, naturalmente, mas Direito está um pouco mais próxima do que eu trabalho, dali vão sair os defensores, os advogados, os promotores de justiça, os magistrados, enfim, ou os agentes penitenciários, ou os policiais. Então, ali é um foco fundamental para nós conseguirmos acessar. E aí eu fico aqui como sugestão, já que a nossa ideia é transformar um pouco essa mesa mais até nesse debate, nessa de surgir ideias, eu sugiro que o mecanismo de prevenção à tortura, que tem feito um trabalho brilhante aqui no Rio de Janeiro, reconhecido nacional e internacionalmente, foque também nos bancos escolares e nos bancos universitários, para que esse tema ele seja mais conhecido e amplamente conhecido na sociedade. E que a gente consiga desfazer esses estigmas do que é direitos humanos, acabe com essa coisa de não, você é defensora de direitos humanos, então tá, você é aquela que fica defendendo bandido, né? Isso ainda existe, sabe? É um negócio tão preconceituoso, tão antigo, como é que a gente ainda ouve isso até hoje? Mas eu ouço, sabe? Eu ouço quando digo que sou advogada criminalista, sabe? Eu ouço em qualquer roda, em qualquer festa. O que você faz? Eu sou advogada criminalista. Ai, jura? Você fica defendendo bandido? Eu ouço até hoje. Então, assim, a gente precisa conseguir quebrar esses estigmas. E quebrar estigma é uma das coisas mais difíceis que tem. Não se consegue de uma hora para outra. Mas fazer desde o início, na base, ajuda muito. Com essa educação né, de todos os agentes dos órgãos de segurança, com o fortalecimento, e aí vem, como é que a gente faz a prevenção, e aí sim a erradicação mesmo da tortura, com o fortalecimento grande de todos os órgãos que trabalham com o sistema de fiscalização. Né? Não adianta haver esse incentivo no papel. Né? Isso tem que ser na prática. E isso eu vivo dificuldades no Conselho Penitenciário, sei que o mecanismo de prevenção à tortura também vive as suas dificuldades, a Comissão de Direitos Humanos também vive as suas dificuldades, e vários outros órgãos, conselhos da comunidade, não sei se há representante do Conselho da Comunidade aqui, também vive essa dificuldade, e a forma que nós conseguimos para driblar um pouco, na maior parte das vezes, falta de estrutura, falta de orçamento, falta de, enfim, de um reconhecimento mesmo de que aquele é um órgão absolutamente fundamental para o fortalecimento da nossa democracia, o que nós temos feito é nos unir. Né? Então, as fiscalizações que têm sido mais bem-sucedidas são aquelas que são feitas em conjunto. O Conselho da Comunidade agora integra o Conselho Penitenciário, o Conselho da Comunidade de Niterói. O padre Roberto o presidente do Conselho da Comunidade de Niterói, agora é conselheiro penitenciário, e nós, com isso, aproximamos muito do Conselho da Comunidade de Niterói e também com o Conselho da Comunidade do Rio de Janeiro. Então, as nossas fiscalizações são, agora, predominantemente desses 3 órgãos. Por quê? Porque aí não é um órgão só falando aquilo, são 3. Se junta a Defensoria Pública, vai um conselheiro, como o Felipe
que, além de coordenador do NUSPEN, é conselheiro penitenciário, se vai o Felipe ou se vai o Alexandre na fiscalização, também é a voz da Defensoria Pública. Se eu coloco um representante da OAB, que é conselheiro, também na fiscalização, aí também é a palavra da OAB. E é assim que a gente tem conseguido caminhar um pouco mais. Porque um falando, às vezes, não tem muita força. Mas 4 ou 5, a coisa muda de figura. Então, bem recentemente, nós, inclusive, tiramos um diretor, né, Felipe? Tiramos um diretor de unidade prisional que a unidade estava sofrendo muitas... nós estávamos recebendo muitos relatos de tortura, né, de agressões de todo tipo, e houve fiscalizações. A Defensoria fez uma fiscalização minuciosa, né, e com esse contato. Depois foi também o mecanismo, foi a Vera que foi também numa dessas unidades, com o Conselho Penitenciário. Enfim, a gente conseguiu tirar o diretor. É o que a gente quer? Na verdade, a gente quer muito mais do que isso. Mas, às vezes, é o que a gente consegue fazer naquele momento. Tá? Na verdade, a apuração da tortura ela é absolutamente difícil de fazer no âmbito da unidade prisional. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não quer levar aquilo adiante. Não quer dar o nome, não aceita que a gente faça um registro de ocorrência. Eu quero levar para fazer exame de corpo de delito e a pessoa não quer ir porque tem medo, morre de medo. E quem sou eu para dizer para ela que ela não tenha medo? E mais, que tipo de proteção eu posso dar? Eu sou presidente do Conselho Penitenciário do Estado. Puxa, que legal, mas que tipo de proteção eu posso dar? Eu posso garantir a vida dela? Eu posso garantir que, depois que eu sair dali, ela vai ficar absolutamente, né, em perfeita segurança, mesmo indo para uma delegacia, fazendo registro de ocorrência? Não, infelizmente, eu não tenho como garantir isso. E aí, na maior parte das vezes, elas não querem, não chegam nesse segundo fato. Então, não raras vezes, o Conselho Penitenciário do Rio faz fiscalizações, recebe algumas denúncias e não consegue dar prosseguimento a isso. Como a gente vai resolver isso, gente? Eu não tenho a resposta ainda. E espero pensar junto com vocês para a gente poder ter, porque esse é um problema que eu vivo sempre. O que pode acontecer é, por exemplo, fizemos uma fiscalização, uma unidade feminina, um dia desses. A primeira galeria me falou o nome de uma agente, fulana de tal. A segunda galeria, eu provoquei o tema, sem dar o nome, para ver se chegava nesse mesmo nome. Chegou nesse mesmo nome. A terceira galeria, também provoquei o tema. Detalhe, às vezes provocar o tema significa, nesse caso significou, eu entrar na cela, sentar, fazer uma roda em volta de mim, né, para mudar, falar de trocentas outras coisas e tal. Aí, de repente, depois de um cigarro ou outro... Eu não fumo, mas, enfim, depois de um cigarro ou outro lá das presas, conseguir entrar no tema. É difícil, é dificílimo. Às vezes, já está 20 minutos na conversa para poder conseguir chegar nesse tema. Mas aí a terceira também registrou, falou do nome. Aí, às vezes, até provocar. Junta uns 4 nomes. O que vocês acham de fulana? Ah, fulana é legal, fulana não. E Beltrana? Beltrana trata a gente bem. E Ciclana? Ah, Ciclana, não, Ciclana é a tal. Aí junta com a informação que a gente recebeu na primeira galeria, entendeu? Ok, depois de eu fazer isso em 5, em 6, eu vejo que realmente tem alguma coisa ali que há de ter um fundo de verdade, porque 5 galerias me falaram a mesma coisa sobre a mesma pessoa. Num caso desse, o Conselho Penitenciário, de um modo geral, tem conseguido até um pouco mais diretamente com as próprias autoridades da própria secretaria, um resultado. Entendeu? Então, na verdade, até num caso desse, mais do que um relatório informando isso, eu posso levar essa denúncia para a pessoa responsável, para um subsecretário. Olha, eu recebi de tais 5 galerias essa denúncia assim, assim, assado, isso não pode ser verdade. A própria diretora, num caso desse, por exemplo, a própria diretora virou para mim e falou, doutora Maíra, eu já tinha desconfiado, mas essa essa diretora era nova, ela naquela unidade, essa gente já estava desde antes, diz ela que ela ficava no período da noite e que iria, então, providenciar. Resultado da história. Essa agente saiu daquela unidade e saiu do contato direto na carceragem. Ficou cumprindo outras funções numa outra unidade. Por quanto tempo? Eu não sei.
Porque senão eu tenho que ter um esquema de registro dessa informação para saber se essa pessoa vai ficar 3 meses na parte administrativa e vai voltar. Entendeu? Então, assim, como é que a gente continua sabendo? Porque se essa pessoa fazia o que fazia numa determinada unidade, ela não vai mudar de uma hora para outra e não vai fazer na outra. É muito difícil, tá? Assim, identificar, apurar e o que fazer depois com essa informação é sempre um trabalho muito complicado. E mais, sei que meu tempo está acabando, mas, de repente, se num debate, se tiver oportunidade, a gente volta. O mais difícil é conseguir identificar essa tortura. A gente sabe que o sistema prisional ele já é uma tortura. Estar preso já é uma tortura por si só. Né? Na verdade, já faz parte de um processo altamente torturante. Qualquer outro elemento nisso aumenta essa tortura, que pode ser tanto física quanto psicológica. As torturas psicológicas, não preciso nem dizer, não deixam marcas. As torturas físicas, muitas vezes, também não. Muitas vezes também não. Então, como identificar e comprovar isso ainda é um enorme desafio. Seja porque não falam, seja porque não falam pelo que eu acabei de falar, seja porque, mesmo quando falam, às vezes a gente tem dificuldade de provar, e mesmo quando aceitam. Vamos para essa minoria, que aceitou levar o procedimento adiante, aceitou dar um nome, aceitou... Nem sempre a gente vai conseguir provar, porque nem sempre isso deixará as marcas. Então, talvez precisasse até de uma capacitação nossa, né, muito específica. Eu confesso que os conselheiros penitenciários não têm. Nós ingressamos nessa tarefa das fiscalizações sem passar por o que eu gostaria seria um curso assim altamente específico, com noções de medicina legal, questões psicológicas, sabe? Nós temos psicólogos no conselho. Ir com um psicólogo é maravilhoso, mas seria maravilhoso se todos nós tivéssemos que indício. Um olhar pode dar um pouco essa dica de que pessoas... Porque isso a gente acaba pegando pela sensibilidade da prática do dia a dia. Mas eu não tive formação para isso, eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter a formação daquelas pessoas... Olha, se ela olhar assim, se ela olhar assado, é porque pode ter alguma coisa para dizer. Às vezes, pelo feeling da experiência, talvez a gente pega. Mas... Não tem regra e não tem essa formação absoluta para eu saber conseguir identificar essa tortura. É muito difícil, gente, é muito difícil mesmo. Assim, identificar a tortura no sistema prisional, como em qualquer outro lugar, é enorme, é muito difícil. E mais, a tortura psicológica tem também um enorme desafio. Assim como eu falei, que a tortura já é, na nossa cultura, né, muito relativizada, relativamente aceita. A tortura psicológica, na maior parte das vezes, para a maior parte das pessoas, não é uma tortura psicológica. Entendeu? É uma outra coisa qualquer. Entendeu? Um xingamento não é uma tortura psicológica. Mas muitas vezes pode ser. E a gente poderia perfeitamente enquadrar na tortura que todas as nossas legislações e todas, né, a convenção e tudo que nós temos de ordenamento já identifica como tortura. Só que a própria pessoa, às vezes, não relata ou não fala, porque aquilo já está tão comum, sabe? Aqueles xingamentos já estão tão enraizados, já estão tão frequentes, já estão tão banalizados, que não são considerados. Na maior parte das vezes é uma tortura diária, né, que agrava um quadro de tortura que já é vivenciado por si só, por estar num ambiente. A falta de estrutura num ambiente prisional, de água, né, de saneamento, ela já é também uma tortura. Né? A questão é como você vai considerar, porque se você fala isso para muita gente, não, você está exagerando. Vocês já devem ter ouvido você está exagerando, por você considerar determinada prática uma tortura e colocar num relatório que isso é tortura e que afronta tal. Não, mas peraí, se for assim, o sistema inteiro do Brasil inteiro tortura. Sim, então tá. Então chegamos a uma conclusão absolutamente verdadeira. O sistema inteiro do Brasil inteiro tortura. Manter as pessoas presas sem respeitar os mínimos requisitos que a nossa lei de execução penal impõe, submeter todos esses presos a uma tortura. A questão é que, além dessa tortura, ainda há outras agravantes. E, além dessa tortura mínima, digamos assim, se é que as pessoas querem relativizar, ainda tem outras ainda mais graves. Agora, que eles estão
todos os presos no sistema inteiro que não respeita as condições mínimas que a LEP impõe, todos eles estão sendo submetidos à tortura, sem dúvida alguma que estão. Recentemente teve um artigo bárbaro, até disponibilizei no Facebook, do juiz, deu um branco agora o nome dele, do Amazonas, que é ótimo, que é do Juízes pela Democracia, me deu um branco agora o nome dele, em que ele coloca que todas as prisões no Brasil são ilegais. E são. Concordo integralmente. Todas as prisões no Brasil que não respeitam os requisitos mínimos da Lei de Execuções Penais incorrem em uma manifesta ilegalidade. Então, enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Só um outro tema, só o último, então, para poder colocar, que eu acho que vale a pena, de repente, na mesa tentar debater um pouco também, é sobre as mortes em presídios. Que, por si só, as mortes em presídios já devem ser consideradas como suspeitas, isso é fato, e a gente precisa ter, para ontem, um protocolo bastante específico para o encaminhamento dessas mortes em presídios. Se depois vai ser identificado que a pessoa morreu de morte natural, ok, problema nenhum. Não estou desde já culpando ninguém. Eu estou apenas dizendo que a morte no presídio, por si só, já deve ser tratada com a investigação necessária para apurar a razão da morte, né? Ela não pode ser considerada de antemão morte natural. É ao contrário, ela tem que ser considerada de antemão uma morte que precisa ser investigada. Se depois vai ser identificada como morte natural, tanto melhor, né? Então, enfim, são apenas alguns pensamentos e no debate a gente fala um pouquinho mais. Obrigada, Meira. Obrigada, você foi pontualíssima dentro dos 20 minutos. Bem, foram tantas questões, né? O que eu posso dizer é que o mecanismo tem tentado mesmo pensar nessa possibilidade de estar mais presente nas universidades, né? Estar levando os nossos relatórios temáticos, discutindo com os alunos, entendendo também que não só os estudantes de direito, né? As universidades, outras universidades também, a gente possa estar conversando e levando os relatórios, enfim, estar tentando socializar um pouco mais essa informação, que para a gente já é um ganho, né? Ter alguém ter um grupo que consegue, né, entrar nas unidades prisionais, sistematizar informações e trazê-las aqui para fora, né? A gente há muito tempo que a gente não conseguia ter um grupo hoje de organizações que conseguem estar entrando e sistematizando, enfim, podendo publicizar essas informações. A gente também tem pensado nisso. Só com referência ao que você falou da capacitação para detectar os indícios de tortura, o mecanismo está sempre presente no Fórum de Saúde Prisional, dos funcionários, né, da CEAP. A Márcia está ali. Na última reunião que eu estive presente, enquanto mecanismo, nós conversávamos sobre a possibilidade de, mais adiante, pensar esse tipo de capacitação com os funcionários e conosco, né? Porque não só o mecanismo, mas também eles, né? Que, além eu acho que é recíproco, né? Além de aprender com eles como identificar, né? Eles também poderem ter essa conversa com a gente de como denunciar. Né? Como fazer essa denúncia, né? Como colocar, quem sabe, para um conselho profissional, né, o que está acontecendo sem precisar se identificar ou, enfim, ter algum problema no trabalho, esse né, é o desafio. ter algum tipo de ameaça. Mas, enfim, vamos seguindo. Acho que o debate depois vai ser interessante. Vou passar a palavra agora para o doutor Ederson, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa da Renata, e saudar essa iniciativa aqui do mecanismo, que nós da OAB consideramos muito importante. Como bem colocou a Maíra, vem fazendo um trabalho excelente. Eu sou um advogado trabalhista, sou um advogado da área sindical, que veio a relacionar-se com o tema da tortura, inicialmente como advogado em processos de reparação de presos políticos de outrora, da década de 60 e 70. Então, aí eu por conta de trabalhar com isso desde 90, eu tive que acabei necessariamente me aprofundando muito sobre, não muito, seria exagero, mas estudando um pouco sobre assuntos de tortura da época, lá atrás.
E a vida seguiu, e depois eu passei a realizar o trabalho de OAB, passei a trabalhar na Comissão de Direitos Humanos da OAB, e passei, então, a me relacionar com o tema da tortura no presente, por conta da quantidade de denúncias que chegam à Comissão de Direitos Humanos sobre torturas diariamente, através de cartas, seja de presos, de famílias de presos, de parentes, de pais, né, mães, amigos. Então, nós temos eu não teria, eu fico em dívida com vocês aqui no sentido de dizer uma estatística, mas eu como vice-presidente lá da comissão, eu trabalho faço muita distribuição de processos. Taiguara lembra um pouco da nossa rotina lá, que Taiguara teve lá. Você pega aqueles processos todos e vai distribuindo para os membros que são mais afeitos àquela questão, àquela outra. Então, eu tenho que ver muito todas as denúncias. Então, a quantidade de denúncias sobre torturas é muito grande na OAB. A gente recebe muito material, muita coisa. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu lia uma carta com umas 8 ou 10 páginas de papel, de folhas de caderno, que foi encaminhada lá para a OAB, lá pelo protocolo, entrou lá no protocolo essas folhas de caderno lá, manuscritas, que falavam de tortura, que está sofrendo disso, de castigo corporal, no presídio e tal. E veio através de um parente, denunciando para se não me engano, o irmão, coisa assim. Então, faço essa introdução para localizar um pouco de onde eu venho, como é que me relaciono com esse tema e o que eu posso contribuir também, né? A partir daí, para também não criar muita expectativa para vocês e tentar ajudar aqui e aprender. Então, passando a me relacionar com esse tema da tortura, eu tenho assim, umas opiniões que eu venho construindo ao longo de ver isso. E tive uma época que eu fiz visitas em presídio. E pretendo, Maíra, eu até falado com você, pretendo voltar um pouco a fazer esse trabalho, um pouco de acompanhar um pouco de presídio. É o seguinte, gente, tortura é um tema internacionalizado e enraizado internacionalmente. Ele é um tema de Estado, é um tema de violência de Estado. Estado é a violência organizada, que excede, que tem seus parâmetros legais. E na história da tortura, a gente for ver que a tortura iniciou de forma legal. Vê lá atrás, Grécia, lá, previsão de tortura para obter depoimentos. A Grécia tem democracia, mas também teve tortura. Mas dirigida a quem a tortura? Aos escravos, aos estrangeiros. Né? Então, vem daí. Né? A história da tortura é um negócio muito enraizado historicamente e de Estado. E aí romanos, né? Tortura romana, que assimilou a grega, e igreja. Igreja aprofundou e especializou. Aquele manual do inquisidor, você deve ter visto lá de 1700 e pouco, que eu já li aquele negócio que conta lá como torturar, explica detalhado o santo ofício, a Inquisição. Então esse é o quadro que a gente se depara. A gente não se depara com qualquer coisa, a gente não se depara com uma denúncia aqui ou ali de tortura. A gente se depara, existe, vou falar a palavra mecanismo. O Estado é um mecanismo que tortura, mais ou menos. Mais ou menos. Legalmente, felizmente, que eu conheça, sei lá, não conheço assim, eu não preciso nos países islâmicos, práticas de apedrejamento legais, existem em alguns países que eu não tenho muito conhecimento, aí vocês devem saber mais do que eu. Existem alguns países que têm previsão de tortura legal, de penalidades, que é uma forma de tortura, né, em forma de justiça, de apedrejamento, no Irã, se não me engano, no que sobrou do Iraque, no que sobrou lá, né, tal, Afeganistão, tem. Mas aí, falando mais do que a gente conhece mais, no mundo ocidental não tem previsão aí de tortura legal, né? Vocês devem saber mais do que eu, pelo que eu vejo, não tem, legal. Então, resta o quê? A tortura clandestina, que o Estado pratica, porque não tem como assumir legalmente, então ela é clandestina. Pelo menos lá em outros lugares assumem legalmente algumas coisas, né? Apedrejamento está na lei lá, né? Mas a tortura clandestina, esse é o nosso ponto. O problema da tortura clandestina é que ela não está tornando-se tão clandestina assim também no Ocidente. Porque vocês estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vocês estão vendo Guantánamo,
aquela prisão Abu Ghraib, do Iraque, né? Eu não sei pronunciar o nome direito, mas aquela prisão do Iraque que pratica tortura, tem denúncias muito graves que os Estados Unidos não conseguem desmentir a respeito da tortura e que coloca esse quadro para nós. E aí tem pesquisas, né? Eu estive lendo pesquisas. A BBC fez uma pesquisa com 25 países, 1/3 dessas populações nesses países acham que é razoável, sim, que é normal torturar em determinadas situações. Eu li uma pesquisa em 25 países da BBC, 1/3. 1/3. Eu li 1/3. Aqui seria mais. Eu li errado, a pesquisa está errada, mas é 1/3. Aqui a gente acha que vai ser E eu li também, nos Estados Unidos 36% que concorda. 36% que concorda. E não tenho dado aqui da pesquisa aqui no Brasil, mas aqui no Brasil tem um dado também de pesquisa com... quase 50%. Maior que nos Estados Unidos, portanto. Então, isso não é qualquer coisa, entendeu? É violência de Estado, mecanismo de Estado, mas é culturalmente aceito, é politicamente aceito pelos setores da população. Isso não é qualquer coisa lutar contra a tortura, não é. Afora o que a Maíra disse, que a tortura já é permanente nos presídios. Isso é pura verdade. Claro, porque se submete a pessoa a situação cruel, é uma tortura permanente. Então, isso é fato. Mas, assim, a tortura, esses atos de tortura, então, partindo disso, eu diria assim, a gente pode dividir a questão da tortura em os períodos em que ela é aceita, em que ela é legalizada, em que ela não é legalizada, mas é aceita, em que ela é clandestina, mas tem uma certa aceitação, né? E, por fim, que nós que somos dos movimentos sociais, da sociedade civil, não conseguimos controlar isso, não conseguimos impedir isso através das lutas que são feitas. Esse é o quadro geral assim, que eu colocaria em relação a essa questão, enquanto o apanhado mais geral. Segundo lugar, tortura é um problema que não é só de obtenção de testemunhos, obtenção de elementos para um inquérito. Há defesas de tortura como penalidade, como uma visão de justiça. Isso que é um negócio que é mais grave, que a gente tem que ter cuidado. Não é só o problema que se tortura para se obter informação, mas há uma visão de tortura para castigo ainda, que aqui no Brasil se materializa muito assim, o máximo disso seria matar logo, a pena de morte. E o meio do caminho, torturar. O máximo matar, e o meio do caminho, torturar as pessoas. Tem gente, a gente conversa com as pessoas comuns, conversa de maneira geral com as pessoas, tem gente que acha que tem gente que, por ter feito isso ou aquilo, tem que ser tratado dessa maneira assim, assado, de maneira de receber castigos. Então, estou frisando tudo isso para colocar assim, a minha concepção de que isso é um aspecto da sociedade, do Estado, dos mais graves. Eu acho que enquanto existe Estado, isso vai existir. E o trabalho é árduo no sentido de tentar controlar isso e pedir que isso exceda dos termos como vem excedendo. Aí, para discutir as estratégias em relação a isso, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, assim, eu acho que as defensorias, ministérios públicos deveriam ter especializações mais internas sobre este tema em particular. Eu penso assim. Assim como existem outras especializações dentro dos organogramas das instituições, né? Você tem no Ministério Público, lida com direitos difusos de determinada classificação. Acho que a tortura deveria ter uma especialização dentro dos órgãos da Defensoria Pública, do Ministério Público. Né? Não vou dizer justiça, porque já seria várias de tortura, não teria lógica isso. Mas daqui a pouco vai ter que ter, né? Porque a quantidade é tão grande, né? Mas, assim, pelo menos as instituições. Eu penso isso. Especializações nisso ajudaria muito, na minha opinião. 2, fortalecer instituições como mecanismo, esse tipo de órgão, tem que ser fortalecidos. Não tenho dúvida disso. 3, no campo da denúncia, trabalhar mais em rede, sobre tortura, o máximo de rede. Tortura tem que ser um máximo, porque ela é tão enraizada, está em todo lugar, o negócio tem que ter redes, trabalhar muito em redes.
E as fiscalizações, Maíra, na minha opinião, elas, assim, indispensavelmente, elas têm que ser tratadas de maneira conjunta. A gente, lá na OAB, nós temos as nossas fiscalizações que fazemos da Comissão de Direitos Humanos, aquele trabalho da comissão que é da visita aos presídios, que é um trabalho... Aí eu fico olhando, às vezes, aquilo lá, assim, quanto aquilo, às vezes, se perde pela energia gasta, pelo trabalho realizado. Em algumas visitas são importantes e tudo mais, mas que, se fossem realizadas em conjunto com outras instituições, seria de extrema qualidade, seriam muito, evidentemente, muito melhores. Então, eu acho que tem que ser tratadas assim, porque o sistema ele é como um todo grande, ele é conectado e nós não podemos ir ao encontro dele de maneira desconectada, sem prejuízo de ter suas fiscalizações específicas, de um órgão, de outro, mas acho que tem que ser pensada mais assim. Pelo menos aí fica a proposta que nós devíamos acertar as agendas de fiscalizações. Ou, se não tem agenda de fiscalização, fazer as agendas de fiscalização de maneira a se acertar. Com a OAB, com a professoria, tem que ter porque senão não dá certo, não rende, não... Às vezes se perde um trabalho que você faz de uma fiscalização muito boa e tal, mas aquilo ali não consegue, você não consegue desenvolver. Se você está junto com as entidades, aquilo já anda mais. A questão da conscientização por ser cultural. Na minha opinião, é um aspecto que é fundamental, que aí, gente, tem que ser cartilha, escola. Tendo a ver com a minha colocação inicial, de que eu entendo como violência de Estado e uma questão realmente disseminada culturalmente na sociedade, esse aspecto da estratégia cultural, de contraponto cultural a isso, de formação, de conscientização, na minha opinião, é fundamental. Um trabalho que é dos mais importantes. Eu acho que ele é decisivo. Ele é decisivo para que ela fique sendo só clandestina, mas não aceita. Aí nós estamos tratando de uma outra coisa. A tortura do regime militar, ela teve que ser muito e muito clandestina, porque a sociedade, ainda que muito atada, muito reprimida e muito controlada, mas ela, e apesar de estar na onda do ame ou deixe, da Copa dos 70, essa história toda, mas ela abominaria se conhecesse o que nós conhecemos hoje. Isso poderiam ser elementos de corrosão do regime militar maior, o conhecimento maior sobre isso. Por isso que a imprensa vetava de toda maneira a notícia sobre esse assunto. Então, não tinha aceitação social, mas hoje ela é clandestina porque a lei não prevê. Então, nós estamos bem, né? A lei não prevê. Mas a clandestinidade existe, mas existe elementos de aceitação. Evidentemente, induzidos pela imprensa. Ninguém nasce aceitando nada, né? A imprensa tem um papel terrível nesse país. Vocês verem esses programas que tem à tarde aí Isso é um absurdo, gente. Pega ele, tem que pegar ele mesmo, tem que fazer... Agora, aquilo ali é criminoso, aquele negócio, entendeu? Então, a conscientização, o campo da responsabilização penal de quem tortura, na minha opinião, isso está muito ainda, né? É um aspecto que aí se eles são responsáveis, se quem é flagrado, os agentes do Estado que participam da tortura na atualidade, que são flagrados, eles vão ser, se eles forem responsabilizados e tal, isso aí vai ajudar na estratégia de contenção. Então, a responsabilização penal é um aspecto fundamental, ao lado da conscientização. Outro aspecto é o seguinte, a questão da memória, verdade e justiça, que eu vou fazer um gancho aqui. A campanha Memória, Verdade e Justiça, punição dos torturadores que mataram, estupraram, torturaram, fizeram tudo o que fizeram durante o período do regime militar, ela tem a ver com a discussão da tortura atualmente, porque é isso que dá o cheque branco, a autorização moral e legal também, que o STF acabou dando, inocentando essa turma, de continuar havendo tortura no Brasil, porque eles olham e dizem, olha, torturaram, mataram nesse país e não aconteceu nada, ninguém foi responsabilizado, então continuemos a torturar. Porque não vai dar em nada, porque já não deu, não vai dar de novo. Então, eu acho que tem que trabalhar esse aspecto, na minha opinião, eu sempre falo, eu pelo menos lido questões de memória, verdade e justiça dentro da perspectiva do presente, porque
tem a ver com a tortura do presente, a responsabilização da tortura do passado. Então, acho que o mecanismo, vocês deviam se articular mais com comissões de verdade, Comissão Nacional da Verdade, por ter esse enfoque, que eu acho importante. Outro, para terminar aqui, eu acho o seguinte, nós vemos essas questões dos chips, de controle dos presos, tudo isso, esse mecanismo, a palavra mecanismo, todo esse instrumental que existe, essa tecnologia que existe de controle prisional, né? Só que que eu acho que isso tem que ser abominável, isso é uma outra discussão muito grave de controle das pessoas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a tecnologia permite já mecanismos de controles tecnológicos sobre o que acontece dentro dos presídios para as instituições de direitos humanos, instituições democráticas, que tem que ser utilizado, entendeu? Assim, os locais, os monitoramentos tecnológicos dos presídios, acho que é um aspecto que tem que ser desenvolvido por quem luta pelas entidades de direitos humanos, pelo Ministério Público, pela Defensoria. Eu não sou dessa área técnica, eu não conheço, mas assim, eu não acredito. Assim, a cadeia não pode ser acessada pelas entidades, pelo Ministério Público, por exemplo, pela Defensoria Pública, pela prerrogativa legal que ambos órgãos possuem. Eles não podem somente ser aqueles que vão lá, que ouvem lá. Tem que ter um mecanismo maior de controle de dentro dos presídios por conta desses órgãos. Eu creio nisso. Assim, eu tenho uma visão que isso aí tem que ter... Não pode ser algo assim... então, se você não entrar, você não vai ver. Tem que ter mecanismos de monitoramento tecnológico, na minha opinião, a serviço disso aí, do que acontece dentro, de exigência de filmes permanentemente, de gravações é claro que vão alegar motivo de segurança, isso que pode afetar a segurança. Tem uma série de problemas aí. Com isso aí vai acabar, se as informações vazam, você vai permitir fugas, permitir estratégias para a libertação. Tem uma série de senões que vão ser colocados. Mas a ideia é que, se eles desenvolvem mecanismos para controlar, nós temos que discutir mecanismos tecnológicos de inibição, de controle maior dos presídios e das delegacias. Isso aí tem que ser mais... Em pleno século XXI, como nós estamos, não pode ser só uma coisa que você tem que ver só fisicamente. Tem que ter mecanismos aí mais estruturados sobre isso, assim, de filmagem permanente, pelo menos os corredores, os lugares onde se passa gente para ser torturado, tem que ter um sistema de registro maior nisso aí, para ter controle nisso aí, para você depois, quando for fazer o inquérito, for procurar mesmo quem fez, depois que a denúncia surge lá na frente, você ter mecanismo para poder buscar isso. E esses filmes têm que estar online, sendo passados por um banco dentro do Ministério Público, tem que ter alguma coisa que controle isso melhor, porque é um negócio muito sério, a vida das pessoas que estão sob a proteção do Estado, ser tratado assim só pelos carcereiros, pelo diretor, e quando vai lá você fiscaliza, e pelo processo... Não pode ser isso aí, tem que ter um mecanismo maior um mecanismo democrático de controle disso. Bem, minhas colocações, acho que eu falei já 20 minutos, certinho. Estou melhorando, viu? Melhorando. Estou me falando um pouquinho, mas estou regrando mais. Mas as minhas colocações são essas, eu falo... É a minha pequena contribuição a essa discussão, e terminaria dizendo que o fundamental, digamos assim, o elemento central dessa discussão aqui, o ponto central é que nós temos que ver estratégias de trabalho em conjunto das diversas instituições que tratam disso. Essa é minha... Aí cada um dentro do que pode fazer em conjunto, mas tem que ter alguma coisa em conjunto, porque quando não, assim do jeito que está, eu acho que nós podemos perder energias e não avançar aí nos objetivos. Entendendo que, como eu disse no início, né, enquanto houver Estado, tudo isso aí, a situação é essa mesmo. É uma pedreira, né, mas que eu acredito piamente, eu tenho convicção de que mobilizações e instrumentos adequados sendo utilizados podem permitir pode fazer que isso diminua no Brasil, diminua bastante, que seja tratado, que seja reduzido
a um nível bem menor para a gente poder atacar melhor, que não seja essa epidemia que se tem hoje no Brasil, chamada tortura, que isso não é, isso é epidemia, isso todo lugar, agora deve ter gente torturado, e nesse momento agora que nós estamos falando aqui, né? Então, isso tem que pôr um fim e obrigado aí pelo convite, vamos juntos aí avançar na discussão. Obrigado. Obrigada, doutor Aderson. Enquanto você falava, eu lembrava muito da fala de ontem de manhã, o Casara, a professora Silene, o Freixo, né? O quanto que os três mencionaram em que hoje em dia se confunde muito justiça com vingança, né? E aí a possibilidade da tortura ser a própria punição, né? Ela deixa de ser algo para você conseguir uma informação, né? Ela passa a ser a punição, a pena, né? Dessa forma que ela vem sendo colocada também, né? Sobre trabalhar com memória e verdade, ontem tivemos aqui na mesa da tarde a Nadine Borges, que é uma das conselheiras da comissão aqui do Rio, e já existe essa intenção de reunir com a comissão e poder estar trabalhando em conjunto, sim. E num âmbito maior, né, o mecanismo e o comitê, lá na OAB, com a doutora Camila Freitas, inclusive, na época que era coordenadora do Comitê, né, de Prevenção e Combate à Tortura, nós realizamos um fórum com órgãos de fiscalização, né, que fazem o Ministério Público, a Defensoria, a Procuradoria. Né, reunimos esse grupo para discutir um pouco essa agenda, né, porque também concordamos e acreditamos que é fundamental que esses órgãos estejam em conversa, né, que tenha uma conversa mínima, que você tenha uma agenda mínima. Naquele momento, se eu não me engano, o Filipinho depois pode até nos falar, né? Houve uma conversa que estava faltando, né, entre o Ministério Público e a Defensoria. Naquele dia se conseguiu fazer. Então, minimamente, quando a gente se encontra, consegue aí adiantar alguns, retirar alguns obstáculos que não são colocados no dia a dia, né, do nosso trabalho. A Maíra tinha dito... Não, pode ser depois, no final de tudo. Então, ótimo. Então, vamos dar seguimento. Teríamos agora, então, a quebra, né, da mesa para passar para uma segunda mesa. A mesa que a gente tinha pensado ficar para o final do seminário era uma mesa que pudesse estar falando justamente de boas práticas, depois da gente ouvir um pouco, né, sobre o que está sendo a estratégia para trabalhar na prevenção e no combate à tortura, poder falar um pouco também sobre essas boas práticas e recomendações de órgãos que estão trabalhando no sistema. E aí, por isso... então vai mudar a mesa. Então tá. Não, vocês podem continuar aqui. A gente pode, né, só querendo fazer esse esclarecimento, porque que foram convidados, né, o doutor Tiago e o doutor Felipe para estar nessa mesa sobre boas práticas. É só para perguntar se você acha melhor complementar agora ou no final, porque já que vai mudar o tema. Acho que pode ser no final, porque a gente faz uma grande... Né, já estamos numa grande mesa, fazemos uma grande conversa, não tem problema. Então tá bom. Mas desde ontem de manhã nós estamos muito nesse clima de conversa aqui, né? Isso também está sendo interessante. Apesar do público ser mais reduzido, como você disse, é um público seleto, a gente tem conseguido fazer essa conversa também boa, assim, né? Então eu vou passar a palavra para o doutor Felipe poder... Acho que a defesa fala depois, né? Normalmente a acusação fala primeiro. Mas nesse caso a acusação não vai haver acusação. A justiça pública. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Felipe Almeida, eu sou defensor público e coordeno o núcleo do sistema penitenciário. Aqui registro a presença do meu colega Alexandre Inglês, que também, juntamente comigo, trabalha na coordenação do núcleo. E gostaria de saudar a todos da mesa, na pessoa da Renata e a todos os nossos espectadores, seletos espectadores, né? A Taiguara, a Márcia, a Vera, todos os demais, Fábio Simas, todos do mecanismo. E, ao que me cabe aqui, vamos falar sobre as boas práticas e as recomendações com relação à tortura. E aí eu vou falar um pouco mais da minha vivência, porque, infelizmente, o que nós percebemos é que a tortura, ela frequentemente visita o âmbito da privação da liberdade e é o local onde nós encontramos, né, os maiores casos de tortura, realmente no âmbito de privação de liberdade. Infelizmente, atingindo aquele que se encontra numa situação de especial vulnerabilidade, né, isso que ficou bem evidenciado com as 100 regras de Brasília, em 2008. A pessoa privada de liberdade é uma pessoa em especial situação de vulnerabilidade. Infelizmente, é aquele que é mais atingido com a questão da tortura. A Maíra falou muito bem da questão da tortura, já está, de certa forma, sedimentada na nossa cultura, né? Principalmente pelos anos que vivemos de regime militar.
Mas também é perceptível que, com a abertura democrática e com o avanço da legislação, eu poderia usar e dizer que, nos últimos 30 anos, nós sofremos profundas modificações no sistema. Realmente, a situação melhorou. Imaginem como era antes. Mas hoje ainda temos muito, mas muito que melhorar. Infelizmente, as denúncias de tortura continuam chegando em grande escala. Nós temos recebido muitas denúncias de maus tratos, de tratamento degradante no âmbito carcerário. E, embora a Constituição de 88 tenha vindo e dito no artigo 5º, inciso 3º, que não será admitido tortura, nem tratamento degradante ou desumano, por mais que a Constituição venha e diga que o preso terá respeitado o direito à integridade física e moral, né, à integridade psicofísica, ainda que tenhamos, em 97, o advento da Lei 9455, que estabeleceu, definiu o crime de tortura, infelizmente, uma lei com pouca aplicação. Eu tenho aí mais ou menos 12 anos de experiência na execução da pena e não consigo me recordar de um caso em que houve realmente uma condenação pela Lei 9455 de agentes públicos que tenham praticado tortura no exercício da sua função. A lei veio prevendo uma lei de 2 a 8, ainda com aumento de pena, no caso do agente público, daquele que pratica tortura contra aquele que está sob sua custódia. Pune, inclusive, aquele que se omite quando deveria ter o dever de investigar. Então, infelizmente, a lei ela não tem a aplicação que deveria ser dada. Mas tudo isso possibilitou um suporte normativo no nosso país que permite que a luta continue contra a questão da tortura, prevenindo e reprimindo a prática da tortura. Mas, infelizmente, ela continua acontecendo. Mas vou procurar aqui falar sobre as questões das boas práticas e as recomendações que poderíamos enaltecer envolvendo a questão da tortura. Com relação às boas práticas, eu selecionei algumas questões aqui que eu gostaria de ressaltar. Vou começar falando a respeito de uma lei que alterou a Lei de Execução Penal, que foi a Lei 12.313 de 2010, que, a meu ver, foi uma lei que trouxe uma inovação bastante positiva, porque a realidade que nós temos no Estado do Rio de Janeiro, e aí eu me refiro à Defensoria Pública,